Meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Estamos dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 18 e 19 de 1 Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a ascensão de Davi perante a corte de Saul. Como Davi se tornou famoso, popular, admirado pelos conselheiros de Saul, pelos bastidores da corte e pelo próprio Saul. E por que não dizer pelo príncipe, a quem atribuiu a Davi o reconhecimento de um futuro rei de Israel. Nesse conteúdo, estaremos analisando a ascensão de Davi perante a população, perante o público, os civis, perante Israel, de uma forma geral. E as consequências disso, pois não é fácil quando a luz brilha na vida de alguém. O diabo sempre se levanta para apagar a luz do teu sucesso, do seu brilho. Mas, quando Deus está elevando alguém, não tem diabo que o destrua no ministério, na vida profissional, no talento e assim sucessivamente. Se você está embasado em Cristo, o diabo não poderá tocar no talento que Deus te deu. E é o que ocorre com Davi e o que veremos agora. A sua fama, a sua popularidade diante do público, das pessoas comuns, empresários, agricultores, jovens estudantes, adolescentes, famílias e assim por diante. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 18, versículos 5 ao 7. A ascensão de Davi com o público. 1063 antes de Jesus Cristo, aproximadamente. Davi, guiado pelo Espírito do Senhor, após a vitória sobre o gigante Golias, conforme nós vimos no conteúdo passado, o povo começa a cantar uma música cujo refrão deixou Saul enciumado. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso incomoda a Saul por falta de compreender o verdadeiro sentido desta poesia, desse cântico. Ele foi egoísta, ele foi exagerado na sua soberba, conforme veremos. Versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhes deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo
bem como aos conselheiros de Saul. O que nós percebemos aqui é que o Espírito do Senhor conduzia Davi por onde ele entrava e saía nas batalhas. Davi foi guiado pelo Espírito do Senhor, e isso fez dele uma pessoa especial, uma pessoa com a alma brilhante, com habilidades especiais, que chamou a atenção de todos na corte e diante da população em geral. Veja o quanto é importante a presença do Espírito do Senhor na vida de um obreiro, na vida de alguém que se prontifica e se dedica ao ministério para ganhar almas para Jesus Cristo. Observe o detalhe que a Bíblia descreve. Onde quer que Saul enviasse a Davi, ele ia e se conduzia prudentemente, porque o Espírito de Deus direcionava Davi por onde ele deveria passar e o que deveria fazer. Essa habilidade de Davi leva Saul a reconhecer que ele é digno de uma promoção no exército. E Saul, então, concede a Davi um cargo elevado, um posto elevado no exército. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, ele fazia com sucesso. Então era digno de uma promoção, de um reconhecimento, de um posto elevado. É tão importante quando um pastor reconhece o trabalho de alguém, reconhece os esforços de alguém no seu ministério, de um auxiliar, daqueles que estão ao seu lado. Tem pastores que nem sequer lembra que ele tem uma equipe de servidores ministeriais que lhes apoia em todos os momentos, até quando erra. Saul viu em Davi esse reconhecimento e logo o colocou em um posto elevado no seu exército. Agora, o que ele não esperava era a reação do público, colocando lado a lado. Provavelmente, Davi estava entre 18 anos, 19 anos de idade. Um camarada que logo alcançou a amizade, a confiabilidade dos próprios conselheiros de Saul. Os criados de Saul admiravam. A população de Israel admirava. O príncipe de Israel, o filho de Saul, Jonatas, admirava-o ao ponto de fazer uma aliança com ele, conforme vimos no conteúdo anterior. Todas essas referências levou então Saul a reconhecer que Davi tinha o direito de ocupar um posto de destaque no exército. E assim o promoveu. Talvez Saul colocou, conforme está lá no versículo 13, como comandante de 1000 homens.
o versículo de número 13 do capítulo 18, a palavra de Deus diz assim: Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas companhias militares. Dado o seu sucesso, a sua habilidade e o diferencial que Deus fazia em sua vida pela ação do Espírito do Senhor, ele ocupa um posto de comandante do exército e tem 1000 homens à sua disposição. Glória a Deus! Deus jamais deixa o seu servo sozinho. Deus sempre provê homens de confiança, habilidosos, para o seu sucesso ministerial. Pense nisso, pastor. Ao invés de você ser levado pelo ciúme, pela inveja, pela soberba, e achar que a igreja é teu patrimônio, propriedade tua, a igreja de Jesus Cristo, e o homem mais simples e analfabeto que seja, que está ao teu lado, foi Deus que o colocou para a honra tua. Então use os seus companheiros, sem ciúme, sem inveja, sem pensamentos negativos. Hoje o que nós temos em muitas igrejas, em muitos ministérios, é canalice, canalhas que procuram derrubar o outro, puxar o tapete, apagar a luz do sucesso de alguém. E cada um desses atos diabólicos Deus pedirá conta um dia, mas dê valor àqueles homens que Deus colocou com você para a tua própria ajuda espiritual, para o teu próprio conforto espiritual. E Davi agora, como um exército de 1000 homens, e a presença do Espírito de Deus, imagine o que não era capaz de realizar para o governo de um rei tirano, deposto do trono por Deus. Na mente de Deus, Saul não era rei. Davi era o substituto e está escalando gradativamente a conquista desse espaço. Deus estava preparando Davi na fornalha da provação, e no tempo certo Davi sentaria ali no trono, preparado, cheio de cicatrizes da vida, mas experiente para um governo sólido. Glória a Deus. Agora, os resultados dessa conquista, desse avanço de Davi, quando veio da vitória de Golias, para Saul foi algo lamentoso. Por quê? Porque as mulheres se reuniram, montaram a orquestra sinfônica, montaram o coral feminino, vozes por todas as partes e começaram a cantar. Olha o verso 6 e o verso 7, o que diz a palavra de Deus. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins,
com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. A orquestra estava montada. E o versículo 7 diz: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezena de milhares. E algo estranho então começa a florir, a acontecer. Saul não viu isso com bons olhos. Observe quando as pessoas não têm visão de Deus, como é triste, como perde oportunidades. E o que foi que causou essa inveja, esse ciúme ardente, essa mediocridade psicológica e mental de Saul? Está bem claro aqui, meu irmão, o versículo 6 e o versículo 7, o cântico das mulheres. Agora, o que nós entendemos é que foi uma compreensão errada de Saul, porque tanto Saul como Davi mataram milhares de soldados inimigos do exército filisteu. Ambos mataram, conforme nós vimos em textos passados. Saul destruiu por toda parte, como um rolo compressor. Então, foi o cântico que fez diferença entre 1000 e 10.000 que causou esse ciúme? Provavelmente não foi isto. Mas o que foi então, quando nós pesquisamos as poesias orientais em assuntos referentes a isto? Tanto 10 como 1000 era um paralelo de conquistas, de vitórias, de morte dos inimigos. Então as poesias citavam sem desmerecer a bravura dos guerreiros. Isso não era motivo, e talvez não foi por esse motivo que Saul se enciumou. O que nós podemos ver em detalhes aqui, que o ciúme de Saul veio pelo fato das mulheres associarem o nome de Davi junto ao seu. Ele era o rei. E como rei que ele era, não admitia que alguém estivesse no mesmo nível de poder. E isso deixou ele enciumado. Abner é o comandante do meu exército geral. Agora, eu tenho um inimigo no governo, eu tenho um inimigo político, eu tenho uma esquerda ou uma direita competindo o meu governo. Agora só falta pedir o trono. Foi isso que ele pensou. E agora tinha Saul um rival. Isso despertou inveja, ciúme doentio e maligno, pois as mulheres colocaram o nome de Davi ao lado do nome do rei. Talvez isto despertou essa inveja satânica. Até porque os próprios filisteus viram isto. Viram essa forma de competição, de rivalidade. Olha aqui o versículo
o capítulo 21 e o versículo 11, o que diz os próprios filisteus. Todavia, os conselheiros de Aquis lhes disseram: não é esse Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Olha que eles interpretaram dessa forma, os próprios filisteus. Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Assim, os filisteus interpretaram esse cântico. E, finalmente, o que resultou disso tudo foi a raiva profunda que Saul começou a nutrir pelo jovem guerreiro de Israel. Um homem competindo o trono, um homem lado a lado com o rei. Olha o que está acontecendo no Brasil. Até então, a direita brasileira no mundo político parecia não se importar com as coisas públicas. Depois que a esquerda viu um rival ao seu lado, um homem capaz de mudar a história do país, a esquerda maldita começou a promover todo tipo de maldade e desgraça para destruir Jair Messias Bolsonaro. Pode analisar. Até então, a esquerda maldita não tinha um rival. E os brasileiros, há anos enganados por essa mídia maldita, essa imprensa maldita, coliada com a esquerda maldita, explorava a nação, explorava o país, explorava de todas as formas, conforme o país vem sofrendo há décadas. Mas, por uma providência divina, surge um homem da direita que muda a história do país completamente. E isso deixa a direita visível em acessão e a esquerda completamente possuída pela inveja, pelo ciúme, e começa de todas as formas tentar destruir os princípios, a ética e a direita no país. E o que nós vimos então? Uma esquerda maldita destruindo o Supremo Tribunal Federal, que se transformou num partidarismo político maligno em defesa da podridão esquerdista, uma vergonha no país, uma esquerda que conseguiu inflamar os órgãos públicos de uma forma geral, e nós estamos vivendo a realidade presente na história brasileira. Homens, mulheres populares na política de direita sendo esculachada, sendo processada, presos sem ter feito nada, simplesmente pelo ódio doentio desse governo maldito que está aí. Foi isso que causou em Saul o seu sentimento de inveja, porque apareceu alguém do seu nível, na fama, no poder, nas conquistas militares. Davi matou seus 10 mil, Saul milhares, Davi seus 10 milhares. Isso levou o surgimento de Davi
como um rival perante Saul. Não foi a questão de Davi ter matado mais homens. Não. A poesia normal citava essas coisas dessa forma sem prejudicar o ego do guerreiro. E eles aceitavam isso como uma normalidade. Agora, surgir alguém que pode ser meu inimigo no trono, um rival no meu trono, aí não, aí eu vou dar um jeito de tirar esse rapaz de cena. Já estão me pedindo o trono, foi o que ele mesmo disse. Que Deus tenha misericórdia de nós no país que estamos vivendo. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão pastor, que age com as mesmas intenções malignas, porque a igreja não é sua, o ministério não é seu. E que tristeza na Igreja Assembleia de Deus há décadas. A convenção não consegue tirar ninguém, e se tira é diante de uma guerra, de uma briga que termina se estendendo à população em geral e causando maus testemunhos. Porque esses caras estão no poder, não sai, ninguém tira e acha que a igreja é patrimônio seu. É o espírito de Saul na vida desse povo. Que o sangue de Jesus tenha poder e cubra com graça e misericórdia a sua noiva, a igreja do arrebatamento. Em nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando a raiva de Saul e até onde ele foi capaz de ir na saga de manter-se no trono de Israel. Fique na paz, Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, dê um like, se inscreva em nosso canal, faça o seu comentário e ajude a outros a analisar as Escrituras conosco de uma forma simples, humilde, mas fiel e verdadeira à sua interpretação. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.